seguir, Ponto a Ponto. Apoio Unifacisa. Um abraço para você que nos assiste no Ponto a Ponto. O governo Lula decidiu judicializar a história da desoneração da folha de pagamento. Depois do presidente da República vetar o projeto e do Congresso derrubar esse veto, eis que o governo, através da Procuradoria-Geral da República, da Advocacia-Geral da União, resolveu ir ao Poder Judiciário e o ministro Cristiano Zanin concedeu uma liminar, jogando a questão agora para o plenário virtual da Alta Corte de Justiça do Brasil. O Congresso não gostou nada da situação. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. Quem nos visita para a entrevista do dia é o vereador Anderson Almeida, do PSB de Campina Grande. Anderson é líder da oposição na casa de Félix Araújo, que tem vivido momentos meio conturbados. Ele veio falar conosco sobre a sua ação parlamentar e sobre os recentes acontecimentos na casa de Félix Araújo. Vereador, seja bem-vindo ao programa, tudo bem? Tudo na paz, Paulo Roberto, tudo na paz todos os telespectadores da Rede ITA. O que é possível um vereador de oposição fazer na Câmara de Campina pelo eleitor? Primeiramente, né, e eu acho que essa é uma das principais características da vereança, né, do parlamento, é a fiscalização. É fiscalizar como é que está sendo investido o dinheiro público, fiscalizar como é aplicado esse dinheiro público e fiscalizar também como o serviço público ele chega na população diretamente. Então, esse é uma das principais características e eu, pessoalmente, né, eu digo isso sempre, né, sendo advogado, né, eu digo que a principal característica do parlamento... Facilita, né, inclusive que a gente tem eu tenho, vamos dizer, um vício muito grande, eu acho que é um hobby grande, que é justamente trabalhar diretamente ligado com o Tribunal de Contas do Estado, no Sagres, né? Eu acho conhecer a legislação, né? Ajuda muito também. Ajuda um bocado e também conhecer como se mexe ali no site do Sagres, né? O Tribunal de Contas ele é um parceiro fundamental para todo e qualquer gestor público e para o Parlamento ele consegue ali nos balizar mais ou menos. Por exemplo, a gente apresentou, né, de minha autoria, 2 pedidos de CPIs e todos esses 2 pedidos de CPI foi balizado por relatório do próprio Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Eu costumo dizer, Anderson, que o jornalista e o radialista deveria imprescindivelmente fazer direito também. Porque conhecendo a legislação facilita para o trabalho e para não cometer certas barrigadas, né? Que às vezes a gente comete por desconhecer a lei. Correto. E também o parlamentar, né? O parlamentar ele tem que ter um pouco também do jornalismo. Ele tem que ir a fundo daquilo que ele recebe. Nós recebemos, Paulo, todos os dias várias denúncias através de nossas redes sociais, através de nosso WhatsApp, e muitas vezes tem cidadão que procura o próprio gabinete lá, muitas vezes pede para não se identificar, mas nos faz essa denúncia. E aí aquele capricho, aquele cuidado e aquela ética que tem também do jornalismo, a gente costuma também acompanhar, porque a gente vai a fundo, a gente não recebe essa denúncia e transpõe ela e repassa ela através de redes sociais. Checagem, né? A gente tem que checar e aí a gente vai a fundo. E aí, indo a fundo, a gente conseguindo, né, detectar que naquilo que foi trazido é realmente desproporcional ou de uma forma ilegal ou de outra forma imoral, a gente consegue pautar isso na Câmara Municipal. Agora, a atividade parlamentar lhe agrada pessoalmente ou é algo meio decepcionante? Não, eu sou apaixonado pelo parlamento. Eu acho que quando, eu digo direto, dentro da administração pública, né, dentro desse complexo que é, principalmente os 3 poderes, né, da forma de administrar que o Brasil tem, e eu sou apaixonado pelo parlamento. O parlamento é uma representação popular que ele fragmenta o que a sociedade traz, né? A sociedade ela tem diversos níveis, né? Tanto cultural quanto nível de estudo, como nível de participação
né, efetiva naquilo que é coletivo e individual, e o parlamento ele consegue fazer isso. É uma radiografia da sociedade, né? Justamente. E dentro dessa radiografia você não só tem intelectual, você não só tem advogado, claro, você não só tem pessoas, você tem todos os tipos de pessoas que tem dentro da sociedade. Todos os segmentos. E é dentro do parlamento onde há os maiores embates, os debates, e muitas vezes aquele problema, Paulo, que as pessoas acreditam ser irrisórias. Ah, Paulo não tem problema com saneamento básico, porque Paulo, onde mora, tem saneamento básico, mas um cidadão que está lá na ponta, lá no bairro das cidades, muitas vezes, o saneamento básico ele é essencial para ele, porque ali ele traz saúde, ele traz dignidade, ele traz muitas coisas, né? Traz cidadania, né? No sentido mais amplo da palavra. Então, as coisas pequenas dentro do parlamento, principalmente o parlamento mirim, né, ali na Câmara de Vereadores, é onde a gente debate o problema direto da sociedade. E o vereador percebe que a população já entende melhor, compreende o trabalho do vereador? Não, a gente tem essa dificuldade, inclusive dentro do nosso próprio meio, a gente tem essa dificuldade, porque muitas vezes as pautas coletivas, as defesas coletivas, as nossas participações coletivas, muitas vezes elas não são interpretadas diretamente, mas a nossa função de voltar para as bases é justamente trazer esse diálogo na base. A gente tem o nosso embate lá, nós fazemos nossas defesas, nossas fiscalizações, mas a gente também tem que voltar para as bases para a gente poder conversar com a população e explicar. Por exemplo, eu sou um vereador, né, que tive a minha maioria do voto no bairro onde eu moro, né, o bairro onde eu fui criado, onde eu nasci, onde minha família construiu, né, todo o arcabouço da nossa família ali no bairro de Santa Rosa. Então, muitas vezes, quando você se elege por um bairro, as pessoas acreditam que você vai ser o prefeito daquele bairro. Todo e qualquer problema do bairro vai ser capaz de você resolver. E aí a gente tem que voltar para dialogar e mostrar que não é totalmente assim. Era bom que fosse, né? Por exemplo, você não tem um posto, e principalmente quem é de oposição. Claro. Mas as emendas impositivas vão ajudar um pouquinho agora. Vai, porque aí é um ponto direto onde o vereador ele vai tocar naquela obra, naquela ajuda, naquela associação, né? Ou numa organização que ela tem uma participação direta. Por exemplo, eu tenho orgulho de dizer que da parte do nosso orçamento impositivo, a gente doou uma máquina de hemodiálise para a parte social ali do Tagino, acho que é SAIS, né? Uma parte social ali do Tagino, uma máquina da hemodiálise, porque quando a gente acompanhou numa visita de uma denúncia, a gente conseguiu comprovar a importância que tem aqueles equipamentos para aqueles que necessitam 3 vezes da semana passar 2 horas utilizando aquela máquina, né? Anderson, e esse clima, esse novo ambiente da oposição ter maioria? Como é que vocês estão vivendo isso? São 2 momentos diferentes, Paulo. Tem um primeiro momento, né, que é um momento de mais embate. Nós tínhamos apenas 5 vereadores de oposição, mas ao transpassar do tempo, né, ao longo do mandato, esse número ele foi aumentando gradativamente, até porque acredito que pela a inoperância da gestão municipal, ela fez com que a oposição ela crescesse na Câmara Municipal. E tem vários momentos aí que a gente pode observar de uns embates muito maiores. Então, quando fica praticamente equiparado, hoje são 13-10, fica equiparado, isso é importante para a democracia, isso é importante para o parlamento, é importante para a cidade, porque os temas eles são debatidos de uma forma diferente, eles são mais acalorados, mas é ali onde se debate os problemas. Quando você tem uma diferença muito grande, a gente é atropelado muitas vezes. O rolo compressor que falaram, né? O rolo compressor passa e você muitas vezes não consegue debater o problema da cidade, porque as votações elas são diretas, a grande maioria sempre sobrepassa pela minoria. Mas a gente procurou, mesmo enquanto minoria, naquele momento, a gente ser uma minoria que trouxesse o debate, né? Eu e mais 4 vereadores, a gente conseguiu fazer esse embate, é tanto que a gente subiu agora para 13 vereadores de oposição. O seu colega Pimentel Filho esteve aqui no programa. Isso. E ele disse que tem o sentimento de que o prefeito Bruno Cunha Lima quer ser prefeito e vereador ao mesmo tempo. Ele quer legislar. O seu entendimento é esse também? Rapaz, muitas vezes é a interferência. Eu acredito que o prefeito, Como ele teve maioria durante muito tempo, 3 anos, né?
Então, tudo que ia passava, eu acho que ficou difícil para entender o novo momento. Não, mas desde o primeiro momento, desde o início, o prefeito ele tentou uma interferência muito grande dentro do parlamento. Eu acho que ele não compreendeu muito bem dentro da democracia a importância do parlamento e de dialogar, independente de ser situação ou oposição. A gente tem que respeitar o parlamento, porque o parlamento ele traz, vamos dizer, ele traz um anseio popular. E é um poder, né? E é um poder. Mas a todo momento, desde o início, ele foi desrespeitado nos posicionamentos do prefeito. Nada aqui de interferência à pessoa do prefeito, claro, mas a forma de gestão do prefeito, de tentativa de interferência dentro do parlamento, isso é muito prejudicial para a democracia. E o vereador nota que ele teve essa dificuldade depois que a bancada dele ficou minoritária? Claro. Aí ele não tem esse poder eu dizia sempre, né, e aí perdoa aqueles que não entendem desta forma dentro do parlamento, mas eu dizia sempre de chicotear, né? Que é você mandar algo para a Câmara, independente dela ter tempo de fazer o debate, de esmiuçar aquilo que o Poder Executivo manda, ela vinha e pela grande quantidade ela passava muitas vezes sem eles discussão, próprios, sem nada, sem... E muitas vezes sem eles próprios entender aquilo que estava voltando. E a verdade é essa, mas hoje não. Hoje a gente chega, tem que debater. Inclusive, é interessante que agora, salvo engano, na terça ou foi na quarta-feira, que a gente teve que votar algum projeto do prefeito, e aí tinha um pedido de autorização orçamentária ali, uma modificação na lei orçamentária, uma suplementação, e aí a gente solicitou lá na hora. Quando a gente pegou, né, a gente disse, olha, a gente não está aqui entendendo bem para onde vai isso e o que quer isso. Queremos um esclarecimento. Esclarecimento. Chama a equipe técnica da Secretaria de Saúde e a gente vai ali para o Salão Azul e vamos debater tecnicamente. Ele tem que demonstrar por quê, da onde vem esse dinheiro, para onde vai, por que está tirando gastado. Daqui, porque está botando ali, né? E até porque, Paulo, foi um orçamento que o prefeito promulgou agora, ele publicou na sexta-feira passada. Então, 2, 3 dias depois, você já tem que mudar ali as nomenclaturas, já tem que mudar ali o orçamento. Então, a gente chamou, e aí foi até a Câmara Municipal de Campina Grande pela parte da manhã e também pela parte da tarde, o secretário de Saúde, o secretário de Educação do município, a Sora Neto, junto com sua equipe técnica. Para a gente fechar esse primeiro bloco, mudou o humor do prefeito, mudou o da Câmara ou mudaram os dois? Não é que mudou o humor, né? Porque as discussões ficaram mais acalorada porque são entendimentos diferentes daquilo que é gestão. O que o prefeito pensa do que é gestão é muito diferente do que a Câmara pensa do que é gestão e, pelo que eu estou vendo, até a população de Campina pensa o que é gestão. Há uma diferença muito grande dali onde você quer investir o dinheiro. Por exemplo, a gente discorda. A gente preferia que 40 ou 50 milhões que está sendo investido para poder ampliar o Parque do Povo, não estou dizendo que não é necessário, mas ampliar e entregar a uma empresa privada, a gente acharia muito melhor que terminasse o Hospital da Criança que está parado. Então, o que é mais importante? Então, são visões diferentes que a Câmara tem, que o prefeito tem como gestor, e é um direito dele ter esse pensamento, e também, pelo que a gente está vendo, a população também tem um pensamento diferente. Muito bem. Esse é o vereador Anderson Almeida, que é conhecido como Anderson Pila, que veio conversar conosco aqui no Ponto a Ponto. Mas só para encerrar mesmo esse bloco, por que Anderson Pila? Apelido, rapaz. Apelido ali no bairro de Santa Rosa, apelido desde criança, jogando. Eu sempre me pergunto quem botou esse apelido. Eu acho que foi Bico Doce. Bico Doce é um motorista que tem lá em Santa Rosa. Foi o primeiro motorista da empresa Cabral a andar no bairro ainda quando chamava Moita. Sim. Né? E acredito que ele botou apelido em todo mundo. Acredito que foi ele que colocou apelido de Pila. E aí, jogando nos campos de futebol ali de pelada, o povo chamava Pila. Aí terminou em um certo momento, nem Anderson, nem Pila, terminou ficando Anderson Pila. Olha aí, eu certa vez cheguei em Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, a primeira vez que eu fui, e perguntei lá o preço de um produto e a moça disse 3 pilas. Aí eu me assustei, pila significa real, aqui a gente chama de pila. Imagine para o prefeito Bruno tivesse 3 pilas. E se você chegar em Porto Alegre, vão dizer que você é uma moeda corrente. Pois é, o Ponto a Ponto volta já já, nós estamos conversando com o vereador Anderson Almeida, do PSB de Campina Grande, é um instante só. Fala galera, neste sábado, 2 horas da tarde, tô chegando com o IT Games, viu? Se liga só nos destaques do programa. Fórmula 1 2024 ganha gameplay mostrando novas mecânicas de direção. Os lançamentos da semana como Stellar Blade, Tartarugas Ninja, A Ira dos Mutantes,
Top Spin 2K25, Sandland. E no baú do IT Games tem Tekken 3. Então é isso aí, te espero no canal 18.1 e também no YouTube, no IT Games desse sabadão. Quem governa tem que estar na rua, tem que ter coragem e honestidade para tocar o maior programa de obras da Paraíba. Tem que ter obra para todo lado, para as pessoas. Tem que tirar projetos históricos do papel, reformar postos de saúde, entregar novas policlínicas, calçar e asfaltar ruas e avenidas, parques, praças, abrir novas vagas de creche e escolas em tempo integral com ar-condicionado. Primeiro a gente faz e agora a gente mostra. Esse é o nosso jeito de trabalhar. Você quer realizar o seu sonho da graduação sem se preocupar com altas taxas de juros? Conheça a Leme, o crédito estudantil que vai mudar sua vida. Com a Leme você tem até 50% de desconto nas mensalidades. E o melhor, 0% de juros. Sim, você ouviu certo, 0% de juros. Não perca essa oportunidade de investir no seu futuro. Acesse agora leme.mova.você para fazer uma simulação e começar sua jornada acadêmica com o pé direito. Leme, conduzindo sonhos, financiando conquistas. É uma grande conquista, porque desde o seu nascedor, em 2019, quando foi anunciada essa obra, trabalhamos diretamente para que pudéssemos disponibilizar, tanto eu quanto a então senadora Nilda Gondim, 34 milhões e 600 mil reais. Obrigado, senador veneziano, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção e pela sua preocupação com esse setor tão importante da nossa economia, que é culturismo. Saio daqui hoje muito feliz e impressionado com a grandiosidade dessa obra. MDB, sempre competente. Ser Unifacisa é estudar em uma estrutura de ponta, é estar conectado em um ecossistema de aprendizado dinâmico, estudando com uma metodologia desenvolvida em parceria com a Universidade de Maastricht, na Holanda. Na Unifacisa, o aluno tem aulas práticas no HELP, Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa, onde a estrutura moderna se une com o mundo de descobertas. Unifacisa, ensino de qualidade e estrutura de excelência. Provas 18 de maio. Inscreva-se em unifacisa.edu.br/medicina. Estamos de volta com o Ponto a Ponto. O governo do estado da Paraíba lançou o programa Bolsa Esporte. É o substituto do Bolsa Atleta que nós conhecíamos de governos anteriores. E por que mudou o nome? Porque agora não são só mais os atletas que são beneficiados. Os técnicos, os treinadores também. Então são 5 milhões de reais destinados ao programa Bolsa Esporte, lançado pelo governador João Azevedo. Nós vamos ao segundo bloco do bate-papo de hoje, no Ponto a Ponto, com o vereador Anderson Almeida. E essa revogação da lei do empréstimo de 52 milhões de dólares, de quem foi aquela ideia? Ou o que causou aquilo? Não, o que causou, né? Eu acho que esse empréstimo, primeiramente, ele ao ser solicitado, né, sem uma justificativa plausível da onde ele seria utilizado e nessa visão diferente da onde utiliza 350 milhões de reais que não será pago por este governo. É o que mais preocupa a gente. Não é este governo, inclusive, se o próprio prefeito conseguir uma reeleição, que eu acho muito difícil. Mas se ele conseguir ainda, ele terminando o segundo mandato, ele ainda não chega a pagar esse dinheiro. É você pedir um dinheiro emprestado, pausar naquilo que você acredita, que muitas vezes são superficiais, são obras que não são necessárias nesse momento, para que outro venha pagar. Inicialmente começa aí. Só que aí, dentro do trâmite desse processo, que aí vai para o STN, que é a Secretaria de Tesouro Nacional, ao chegar no STN, o STN pede uma certidão para que você mostre que comprou, que seus índices da lei de responsabilidade fiscal, ele está ok para poder lhe dar capacidade de pagamento. Como é que alguém vai emprestar dinheiro a alguém se ele não tiver a capacidade de pagamento? E essa capacidade de pagamento é entre receita e despesa. Quando esse número chega da Prefeitura de Campina Grande, ele chega irregular. Os 2 quadrimestres,
Campina Grande gastou muito com o setor, com gasto de pessoal. Sim. Com prestadores de serviço, contratações... Ultrapassou o limite da lei? Ultrapassou o limite ali e foi para 62. Então, ao ultrapassar o limite, aí tem um episódio cômico, né, que é quando o prefeito demite mais de 10 mil pessoas. Lá em setembro do ano passado, no final, né? De setembro, 29 de setembro, salvo engano, né? De uma sexta para um sábado de madrugada, madrugada triste para um bocado, mas mais ainda surpreendente é o prefeito ir para as redes sociais e dizer: vocês foram demitidos, vão retroativo, que foi a 1º de setembro, sim, e vocês podem ficar tranquilos e continuar trabalhando. Quer dizer, o entendimento, se eu estiver equivocado, me corrija, é de que o prefeito reduziu, vamos dizer, artificialmente o índice da folha para mandar esses números para a Secretaria do Tesouro Nacional, depois o pessoal voltou, Não é que reduziu, eu demito retroativo. Eu espero o Paulo Roberto trabalhar o mês todinho, aí demito retroativo ao começo. Demito depois que você trabalhou o mês todo. Sim, mas o objetivo era esse? O objetivo era baixar o índice. Para poder bater esse índice de lei de responsabilidade. Mas apresentou esse documento, o povo volta. Era isso, mais ou menos? Justamente. Só que aí ele retroage, paga aos prestadores de serviço como verba indenizatória, que não pode. Sim. A verba indenizatória é quando você demite e essa pessoa está demitida. Ou você, no serviço público, você corta o contrato, você quebra, e aí o final do que resta para o contrato, você paga a metade disso. Sim. Existe uma lei federal que diz isso, mas não foi assim. Você está demitido, entre aspas, continue trabalhando, vão receber os seus vencimentos normais, que eu vou enganar o Tribunal de Contas. E quem descobriu isso? Foi o Anderson Almeida? Nós, a bancada de oposição, na época o líder Pimentel, nós saímos daqui e fomos para João Pessoa, para o Tribunal de Contas, o órgão auxiliar, para poder lhe explicar aquilo ali. Isso pode... Tivemos uma reunião diretamente com o presidente do Tribunal de Contas. Ele disse: olha, independente onde ele vai caracterizar essa verba, se vai botar indenizatória ou não, ela não pode. Então, ela vincula-se no total. Então, isso a gente volta, fizemos uma denúncia, né, porque é necessário fazer essa denúncia, inclusive informando a Secretaria de Tesouro Nacional, só que aí, mais surpreendente, né, vem surpreendendo. Mais à frente, a Prefeitura vai e consegue essa certidão. Por que consegue essa certidão? Divulga nos meios de comunicação e a gente foi procurar entender no STN e também no Tribunal de Contas. Porque, no primeiro momento, são as informações prestadas pela Prefeitura. Sim. Eu digo a informação... Ao tribunal? Ao tribunal, o sistema do tribunal já faz a equiparação de percentuais e a certidão pode ser emitida. Porque essa verificação, se a informação é verdadeira, através da comprovação do documento, ela não chega neste momento. Então, ao adquirir essa certidão, eles correndo foram e apresentaram o STN como se na Secretaria de Tesouro Nacional, que aqui estava tudo ok. E aí a gente fez um pedido de CPI para a gente verificar se essas informações que foram passadas são verdadeiras ou foi uma tentativa de maquiar os números. Esse pedido está tramitando? Está na Câmara Municipal. A gente espera que o presidente, logo mais, ele chame o Colégio de Líderes para poder abrir essa CPI. E aí a gente informou ao STN. E por acompanhar esse processo, e a gente vê a pressa que o governo consegue agir isso em Brasília, com as amizades que tem em Brasília, né, com a influência que eles conseguem em Brasília, a gente, né, uma proposta do vereador Pimentel chegou para toda a nossa base, sentou e disse: olha, para a gente não prejudicar a Campina Grande, era bom que a gente fizesse a revogação. Todos concordam, todos concordamos, debatemos... Legalmente ali. Isso é possível. Isso é possível, o poder que concede é o mesmo que anula. Justamente, porque agora, não é uma lei. E a tramitação foi dentro do que manda o regimento? A tramitação dentro do que manda o regimento. O que ocorreu, que aí o vereador, líder da bancada de situação, reclamou e eu vi. A gente queria aprovar, inclusive, eles dizendo que não tem problema. Você tem maioria, né? A gente tem maioria, a gente aprovava, não tem problema. Eles dizendo que não. O que ocorre é que quando a gente foi debater todos os projetos, uma série de projetos, eu, como líder da bancada de oposição, peguei aqueles projetos que para mim era prioritário, que era justamente os enviados pela Prefeitura, enviado pelo Executivo. Separei, inclusive, chamei o secretário de Educação do município para dialogar com nossa bancada para explicar o posicionamento dele, junto com 3 técnicos, que explicaram, né, contabilmente para que iria utilizar esse dinheiro. De manhã, não entendemos todos, e aí marcamos para a tarde, às 3 horas da tarde, no Salão Azul da Câmara, e conversamos. O problema é que a bancada de situação não se interessou naquele momento sequer de verificar
os projetos que estavam em pauta para a votação, muitos nem entraram na sala do Salão Azul, onde a bancada de oposição estava junto com o presidente Marinaldo, junto com o procurador e junto com os assessores da Câmara, para debater cada projeto que cada um tenha dúvida. A gente não vai debater, isso aqui é consenso. Isso aqui eu concordo, não, a gente não ia debater, a gente ia debater aqueles. E aí, na votação, houve a votação por unanimidade. Para a gente fazer aqui um comparativo, do mesmo jeito que por cochilo da oposição passou aquele do vereador Alexandre Almeida, do voto de repúdio a Lula, Alexandre Pereira, passou esse agora? Não, de forma diferente. Vamos lá. Esse agora, ele foi protocolado o projeto, ele foi assinado o requerimento de urgência, junto com os outros projetos, pela própria bancada de situação e de oposição, e ele entrou pelo trâmite normal. Aquele requerimento de voto de repúdio foi totalmente diferente. Ele não existia na pauta, a gente sentou, construiu a pauta, ele não existia, não estava no meio, chegou na frente, levado pelo vereador. Aquilo foi judicializado? Foi judicializado e a gente ganhou. E esse de agora, vão judicializar? E se eles quiserem judicializar, é um direito, mas o cumprimento do regimento foi. E aí, se a gente não trabalha fora do regimento, pode ter certeza disso. Enquanto eu tiver como líder e tiver a capacidade de interagir desta forma e tiver lá no meio, eu não aceito que seja fora do regimento. Mas, vereador, essa revogação tem reflexo lá na Secretaria do Tesouro Nacional? Tem que ter agora no Senado. Saiu da Secretaria, foi para o Senado para a votação e, com certeza, a Câmara ela tem a obrigação de informar que existe uma CPI que duvida dos dados informados para a obtenção da certidão para pedido do empréstimo. E que a lei foi revogada. E que a lei foi revogada justamente por conta disso. Eu não sei se o senhor acredita nos horóscopos da vida, ou acreditava no horóscopo de Omar Cardoso, mas dá para dizer que o prefeito Bruno Cunha Lima está vivendo o seu inferno astral? Não digo isso. Pior era se Campina Grande vivesse o inferno astral de dívida que pode deixar através desse empréstimo, como vai ficar através das obras que são paralisadas. Inclusive, ontem eu estava assistindo e algumas pessoas do governo querendo insinuar que, por exemplo, o canal de Bondocongó não vai terminar porque não teve o empréstimo. Eu escutei isso através de um membro da administração, dizendo que canal de Bondocongó, canal outro, do Prado também. Nenhum desses canais eles estão Esse dinheiro não era para nenhum desses Não era para nenhum desses canais. Pode ficar tranquilo. O canal, inclusive, de Bondocongó, que diz que 200 metros desse canal tem 9 milhões e alguma coisa separado para isso, com aditivo já de 1.700.000. Igual tem, por exemplo, a obra ali do Evaldo Cruz, tão badalada, foi uma obra que, antes de iniciar a obra, já estava um aditivo de 7 milhões praticamente. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né, no dinheiro do povo, porque esse dinheiro do povo ele tem que ser investido e ele volta para o povo com melhorias sociais e garantia de serviço público. E muitas vezes essa função nossa é árdua por causa disso, porque nós estamos ali no meio disso para fiscalizar o que é do povo, mas com uma visão totalmente diferente daquilo que é administrado hoje em Campina Grande. Partindo já para a parte política, tem secretários deixando a administração. Isso já é um sinal do pleito que vem aí em outubro? Eu acredito que sim, eu acho que tem muita secretaria ainda vazia, né? Será que chegou o momento das pessoas se querer ser secretário de Campina Grande? Eu acho que existe uma dúvida dessa, talvez não tenha os direcionamentos nem os poderes que acreditam que tenha. Porque eu acho que para poder compor uma secretaria, onde o prefeito ele traz muitas obras milagrosas, obras fictícias, que saem fora da realidade. Por exemplo, eu vi agora o Aloysio Campos afundando todinho por causa da chuva, falta de estrutura. Chega um secretário e diz que vai colocar um shopping dentro do Aloysio Campos, com 237 lojas, que sequer dá condição de outros afazeres que tem de prioridade em Campina Grande. Então, a prioridade no olhar dessa gestão, ele não é o povo de Campina Grande. Esse problema na coleta do lixo foi a razão da saída do secretário Geraldo Nobre? Eu acredito que não. Eu acredito que não é fácil trabalhar com um gestor que acredita que ele quem sabe tudo. A gente escuta esses relatos dos próprios vereadores de situação muitas vezes e não é fácil este governo. Eu digo, Paulo, que é um governo que eu acho que ele já terminou antes mesmo de chegar a 31 de dezembro. E a história da campanha desse ano? Cadê o Fórum Pro Campina?
Isso, o Fórum Pro Campina teve os debates. Está existindo ainda, tá? Tá, existe, né? É um fórum que é perene, né? Ele continua independente desse ano eleitoral e creio eu que sairá um consenso. O que eu defendo é que toda a oposição ela possa haver um consenso em nome de um cidadão que defenda um projeto coletivo e não um projeto de pessoas. Pode ser Romero Rodrigues? Todos aqueles que fizerem, no momento, oposição ao governo Bruno, eu acho que a gente tem que escutar e tem que conversar. Política se faz com diálogo e com a junção de diferentes, né? Não adianta eu querer juntar somente aquele que pensa igual a mim. Eu acho que eu tenho que juntar e eu digo que o forte da nossa oposição é justamente isso. São 3 vereadores com pensamentos quase que todos diferentes, a gente escuta todos, muitas vezes não concorda, mas é dentro dessa diferença, né? Tem que convergir para o bem maior, que é o bem do povo de Campina Grande. O seu pensamento, o seu sentimento é de que Romero realmente rompeu com Bruno? Eu acredito que sim. Eu acho que é candidato? Não é que Romero rompeu com Bruno. Eu acho que Bruno rompeu com todos aqueles que pensam uma Campina diferente. Anderson, você esteve no Ponto a Ponto com a gente aqui em 2017. Isso. E eu quero que você olhe agora a foto e veja se a gente estava mais bonito ali ou se está mais bonito hoje. A nossa produção vai mostrar. Rapaz, eu estava magrinho ali, ó. O cabelo preto. Tinha mais cabelo. Cabelo preto, rapaz. Se pudesse voltar aquele peso, era bom, né? Faz 7 anos que a gente conversou aqui. 7 anos. Eu estava dizendo assim que cheguei aqui, né? Que tem um DVD, né? Um DVD foi importante, Paulo. Ali, ele estava na Casa da Cidadania. Na Casa da Cidadania, como diretor da Casa da Cidadania ali, tentando promover cidadania para o povo de Campina Grande. Esse ano de 2017, a gente fez em Campina Grande cerca de praticamente umas 50 ações de cidadanias externas. É uma forma de você levar dignidade através de documentos, através de serviço, à população mais carente. Muitas vezes, ali nas pontas de Campina Grande, essas pessoas sequer têm direito a ter a sua documentação certinha em dia para poder aí procurar emprego, estudar, né, procurar. Nesse momento aí, eu sou um entusiasta, né, do crescimento do direito à cidadania no amplo sentido da palavra. Né? Muito bem. Anderson, muito obrigado por ter vindo ao Ponto a Ponto. Muito obrigado, Paulo. Sempre estarei à disposição. Acho muito bom vir conversar aqui do Ponto a Ponto. Assisto sempre. Eu gosto desse estilo de bate-papo. Um bate-papo solto, sem ter aquelas perguntas. Muitas vezes a gente tem umas perguntas nominadas já para a gente ter uma resposta também nominada. Aqui a gente se solta e tenta colocar a nossa opinião. É uma obrigação, como hoje está no setor público, é uma obrigação nossa também participar. Muito obrigado. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento. Nós marcamos encontro para o próximo Ponto a Ponto. Felicidades e até lá. Ponto a Ponto. Apoio Unifacisa. Audio Jungle.